Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um SBN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET de Americana, para mais 9 cidades aqui da região mais desenvolvida do estado de São Paulo, com certeza. Sempre um convidado especial para a gente bater um papo nas coisas do nosso dia a dia. Sempre falando da nossa política, dos nossos negócios e da nossa sociedade. Hoje eu tenho o prazer de receber a vereadora Maria Giovana, que daqui a pouquinho vai estar me ajudando a fazer o programa de hoje. A gente vai estar conversando sobre coisas aqui da nossa cidade, sobre coisas do nosso estado, coisas do Brasil. O assunto principal, com certeza, são as eleições desse ano 2018, tanto para governador como para presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual. E a gente vai estar falando sobre esses assuntos que eu acredito que sejam de fundamental importância para esse nosso Brasil, né? Tão carente de políticos corretos, de políticas públicas que atendam à expectativa aí do nosso povo tão sofrido e tão trabalhador. E mais uma vez chamando você para participar da nossa hashtag Vamos Nessa. Esse é um ano importante, esse é um ano que a gente vai ter que estar aí ligado, principalmente no nosso voto nas pessoas que a gente vai colocar, né? E vamos colocar tanto no cenário estadual, no cenário nacional, enfim, estamos aí para a coisa acontecer. Esse é o ano da mudança do país. Você tem no seu voto o poder de mudança, o poder das coisas acontecerem para melhor no país. Estou aqui com a Giovana, nosso técnico está ainda focando, já dá para conversar com a Giovana. Tudo bem, Giovana? Tudo bom, Adrião? Bom dia. Prazer ter você com a gente aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, sempre bom. Tá, eu quero conversar com você, para você me ajudar a fazer o programa. A gente está aí com várias mudanças acontecendo no cenário nacional. Depois a gente chega aqui no cenário municipal. A gente tem aí alguns candidatos aparecendo, alguns velhos figurões e nada de novo. Por exemplo, a presidência da República. O mais novo é o presidente da Câmara dos Deputados, que é que a gente pode colocar de novo. O que você acha desse cenário que nos espera, de tudo isso que eu acabei fazendo, essa abertura do programa, que eu faço todo dia falando que a política, muita gente não gosta de política, aquela história, mas a política é o único caminho, é o caminho que a gente tem de mudar o Brasil. Você concorda com isso? Eu concordo, faço essa defesa a todo momento, inclusive fico muito preocupada com a falta de esperança das pessoas, com a falta de acreditar que a gente pode mudar, mas é através da política, eu sempre defendo isso, e a gente tem mais é que se preparar para ocupar esse espaço ou então para votar em pessoas que a gente queira que nos represente através da política. Tá certo. E o que você está achando desse, que nem eu fiz a abertura agora, da velha guarda e da nova guarda, que não é tão nova assim, né? Olha, para o cenário nosso de disputa dos nossos presidentes, eu vejo bastante gente jovem, né? Inclusive, a gente tem uma mulher, a Manuela Dávila Marina, que vem disputando. Eu entendo que a gente vai ter bons debates, pelo cenário que eu estou vendo, a quantidade de candidatos. E eu acho que assim, a gente vai ver bons debates, mas poucas pessoas realmente preparadas para assumir o país. Você acha que vai ter alguém que de repente pode aparecer de última forma, de último relance nessa história, nesse cenário político nacional à presidência? Olha, eu não acredito e não faço defesa de salvadores da pátria que venham... Os exemplos não são bons, né? Não são bons, nunca funcionou na história do mundo. Uhum. E eu fico, inclusive, muito preocupada com as pessoas que se propõem a salvar a pátria e não tem histórico e nunca passou. Eu faço uma defesa, inclusive, do voto consciente, de votar em alguém que pelo menos já esteve à frente do Poder Executivo, que é totalmente diferente do Poder Legislativo. Você tem que ter outras habilidades, então não dá para concorrer, na minha opinião, ao cargo de presidente da República sem ter passado, sem ter tido experiência no Poder Executivo, né? Seja em prefeitura, governo, ministério, enfim. Porque são outras habilidades que a gente requer. Então eu fico bastante preocupada com a quantidade de candidatos que nunca tiveram experiência, que nunca, ou já foram no Poder Legislativo, mas nunca passaram pelo Executivo. Então, eu defendo que a gente tenha muita cautela, não há salvador da pátria. A gente já tem que saber, acho que o povo brasileiro já sabe, falar uma coisa, fazer a outra. Então, buscar realmente candidatos ficha limpa, que já passou, porque é fácil também chegar agora, não tem experiência nenhuma,
Então vem para outro cargo, né? Vamos combinar que não é o cargo de presidente da República que a gente tem que dar um tiro no escuro. Então, acho que a gente tem que ter essa cautela aí. Eu sou aversa a qualquer salvador da pátria aí que a gente não conheça ou não tem um histórico ainda na vida pública. Tá certo. E a gente vai falar muito sobre esse assunto, tanto com você em outras oportunidades. Espero que você venha, porque quanto mais próximo a gente chega da eleição, mais se afunila e mais as ideias vão aparecendo. Por exemplo, eu tenho uma colocação, gostaria da sua opinião. Você, que antes de ser aí uma vereadora, você sempre trabalhou aí na parte pública de defesa ao SUS, enfim, você tem toda uma história ligada à saúde pública, né? Mas, por exemplo, nada a ver com isso, mas a respeito da história, por exemplo, temos aí um ex-presidente, trocando o microfone da Giovana, tem algum probleminha, mas tudo bem. A gente tem aí um ex-presidente que muito provavelmente não será candidato, apesar dele tentar de todas as formas que o seu nome seja incluído aí na urna eletrônica. Temos o atual presidente também, pela primeira vez aí respondendo a processos, enfim. Você acha que esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil é um sinal de mudança? Eu acho, sou bem otimista. Eu acho que é um ano importante. Claro que quando a gente vem com uma mudança muito forte, uma vontade de mudar muito grande, a gente fica preocupada para o rumo que pode tomar. Minha sensação hoje é que a gente pode ir para qualquer lado. Isso é preocupante. Mas é por isso que a gente está aí, é por isso que a gente tem que fazer a defesa de que rumos a gente quer para o Brasil. Eu tenho um compromisso muito grande com isso. Eu gosto de pensar a política e pensar o país, então eu vou escolher com muita cautela meu candidato, devo vir fazer a defesa de quem eu achar que realmente está em melhores condições. Mas a gente vai ter que tomar um cuidado. Eu acho que a gente vai mudar. Só não sei ainda se é para o bem ou para o mal, então... Não, espero que seja para o bem, Giovana. De novo não, né? De novo não. Então a gente tem que tomar cuidado aí, porque realmente, que nem eu falei agora há pouco, esses heróis da pátria podem ser perigosos. Então a gente tem que ter cautela nessa mudança. Mas eu acho que vem mudança por aí. Tá certo. Trazendo agora para o estado de São Paulo, a gente tem aí, por falar em mudança, em coisa nova, a gente tem alguns candidatos que já estão aí sendo colocados, né? Nada oficial, mas oficiosamente falando. Por exemplo, Dória, por exemplo, França e outros tradicionais aí. O que você acha desse quadro? Você, como o seu partido exatamente vai contra esse lado da política, né? Olha, inclusive é possível que o PCdoB hoje faça uma aliança com o França, não está definido, mas que é um PSB, é um partido à esquerda, né? Mas eu acho que alguma coisa pode vir disso aí. Eu sou totalmente contra a candidatura do Dória, acho uma candidatura muito frágil, apesar de vir do PSDB, que está aí há tantos anos à frente. Acho a figura do Dória muito ruim. Acho que não, enfim, vejo já ele caindo bastante nas pesquisas da cidade de São Paulo. Então, eu realmente não defendo, não acho uma boa candidatura. Agora a gente sabe que veio o Márcio França e que está andando o Estado, nós estamos todos conhecendo ele um pouco mais. E eu espero mesmo que o PSB dê uma guinada à esquerda, que a gente consiga resgatar aí uns posicionamentos da origem do partido PSB, que é o que eu gostaria de ver no França hoje, né? Eu acho que ele vai fazer isso, eu acredito. Mas a gente está vendo também uma tendência, não sei se mundial, Giovana, não sei se você concorda comigo, de uma tendência aí a centro-direita. Centro-direita, porque, por exemplo, na maneira de a gente interpretar o que aconteceu no Brasil, desde a primeira eleição do ex-presidente Luiz Inácio, a segunda eleição, a Dilma, a gente sabe o que aconteceu depois, e o Brasil parece cansado desse tipo, não de experiência, porque tem uma confiança tão grande, uma perspectiva, uma esperança tão grande, e de repente não foi o que aconteceu. O que você acha dessa perspectiva de centro-direita? Olha, eu acho que não é verdadeira. Eu acho que a gente passou por uma onda, inclusive eu falo com tranquilidade, o estado de São Paulo está cansado do que a gente tem hoje. Você fala com o cidadão de São Paulo, é um sentimento geral, na minha opinião, e a gente está com um governo de centro-direita há tanto tempo. Eu acho que, na verdade, a gente está cansado, de maneira geral, de um modus operandi de toda a política. Acontece que nós viemos de um governo à esquerda agora, que, na minha opinião, também pouquíssimo à esquerda.
mas a gente cansou do modus operandi, da corrupção, dessa maneira de fazer política antiga, dessa troca de favores, e isso, na minha opinião, não está ligado a ser de esquerda ou de direita. Vou falar em troca de favores, desculpe interromper, nós abrimos a janela agora, por exemplo, da troca de partido, né? Desde ontem, a gente está vendo. E é uma promiscuidade tremenda, porque a parte ideológica, a parte da bandeira partidária, como você vem defendendo, por exemplo, no seu partido, no seu caso, parece não existir. Porque com o fundo partidário e também com o fundo eleitoral, que é o que parece que mais interessa a esse pessoal, a gente teve de ontem para hoje 15 trocas de deputados. E deve ter mais trocas que aí que devem acontecer. Isso também já é algo que vem acontecendo no Brasil, algo que a gente tem que discutir numa reforma política verdadeira, que não aconteceu, mas também é um ônus já do que a gente chama de nova política. Os novos políticos têm aparecido bastante como figuras pessoais, desatreladas do partido, algo que eu acho bastante complicado, inclusive. E, inclusive, esse é um movimento bastante que a gente vê nesses governos que estão chegando de centro-direita. Nos Estados Unidos, a gente vê o Trump, ele é desatrelado de tudo, ele é atrelado a si mesmo, ao que o Trump pensa e ao que o Trump quer. Então, realmente são movimentos bem perigosos, na minha opinião, porque deixar tudo na mão de uma pessoa é bem complicado. Mas eu acredito isso mesmo, que a gente está cansado de uma maneira de fazer política. Essa maneira de fazer política está na esquerda, na direita, no centro, na extrema direita. Todos os lados, né? Todos os lados, todos os partidos com graves casos de corrupção. Então, e eu que estou na política há algum tempo falo, nós de esquerda, direita, de centro, eu me considero de centro-esquerda, a gente fala a mesma língua mais do que a gente imagina. A gente está pensando a mesma coisa mais do que a gente imagina. A gente só está aí numa briga que muitas vezes é o detalhe até. Muitas vezes a gente debate o detalhe, mas assim, o que a gente pensa, o que a gente quer é bem parecido. Então é uma questão mesmo, e na minha opinião a mudança é isso, mudança de postura política, alguém que assuma com honestidade, que preze pela transparência, que combata a corrupção, e isso pode ser de qualquer lado, quem assumir esse compromisso com a população. Tá, daqui a pouco a gente vai falar das coisas de você daqui da cidade, mas antes eu gostaria que você falasse também a mulher na política. Nós tivemos aí da Semana da Mulher, né? Dia 8, Dia Internacional da Mulher, que eu acho também uma grande história esse negócio de Dia Internacional da Mulher, porque a mulher, de repente, tem que ter seu dia, todo dia é dia da mulher, que faz parte cada vez mais na vida política, na vida, na vida social, na vida dos negócios, enfim, a gente está vendo cada vez mais muita coisa avançando para o lado feminino. Muitas coisas não também. Mulher na política, o que você acha? Eu defendo, sem dúvida nenhuma, cada vez mais que a mulher ocupe espaço na política, porque ele é desigual hoje, né? Quantas deputadas temos? Deputadas pelo... Não, deputadas dos 513 deputados federais. Não sei dizer. É muito pouco, né? Pouco. A representatividade é muito pouco. Muito E aí que a gente fala a respeito do voto, né? Tem tanta mulher. A maioria da população brasileira, dos eleitores, são mulheres. Sim. E a mulher não vota em mulher por quê, Giovana? É isso, a mulher na sociedade, o machismo está em nós também, né? A gente duvida muito do nosso potencial. Ontem eu fiz uma palestra e eu falava isso. A gente tem que se entender como mulher e se unir, porque nós somos educados desde pequena a competir justamente com a mulher. A mulher é nossa inimiga, a mulher ocupa o nosso espaço, a mulher pega, né, tem aquela história, rouba o marido. Então, a gente... e isso é muito forte para nós. Desde pequena, a gente... é ensinada a disputar com a mulher. E então a gente muitas vezes não reconhece a importância de estar representada pela mulher, porque só mesmo a mulher, só quem passa por isso no dia a dia, consegue levar as pautas com bastante conhecimento, né? Que nem eu falo, só o negro consegue falar sobre o que é ser negro, só quem realmente tem a pele negra. E só quem é mulher consegue dizer o que é ser mulher no dia a dia, quais são os nossos sofrimentos, quais são as nossas demandas. Então é importante que, se a gente quer ter atendido os nossos desejos, a gente coloque mulher também para defender. Não é uma regra, mas é importante pelo menos ter mais equidade, né? Que hoje é muito desigual. Não é ser mais, é ter equidade. A gente ter mais representantes femininas no parlamento, no executivo, enfim, na política mesmo. Tá certo.
Bom, Giovana, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Na sequência, eu quero falar com você a respeito de políticas públicas, que é realmente a sua área, né? E aquilo que você já fez, aquilo que você pretende aqui pela cidade americana e outras coisas que a gente vai estar conversando daqui a pouquinho, ok? Vamos para o rápido intervalo. Na sequência, eu continuo falando com a vereadora aqui da cidade americana, a Maria Giovana, falando sobre política, sobre negócios e sobre a nossa sociedade. Daqui a pouquinho a gente volta. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Mobile a sua casa com o seu jeito. Conforto e funcionalidade você encontra na Arte Móveis do Sul Americana. Os melhores preços e condições de pagamento que você merece. Avenida Campos Sales, 1201, Jardim Girassol, Americana. Telefone 19-3407-6790. Na hora de mobiliar o seu lar, visite Arte Móveis do Sul Americana. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19-3621-7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. PTV, a cidade está aí trazendo para você sempre convidados para a nossa cidade e também para a nossa região. É o canal 8 da NET aqui no Sociedade Política e Negócios. Estou com a vereadora Maria Giovana. Giovana, sua formação é políticas públicas, é isso? Isso, eu sou formada especificamente na área de saúde pública. Saúde pública. Você, quando entrou aqui no governo da cidade, que você entrou como auxiliar na época do secretário de saúde, foi isso? Junto com o Orestes? Junto com o Alex Niuri. Alex Niuri, desculpe. O que você sentiu naquela época que você era governo? Agora você não é mais governo. Na verdade, eu nunca combinei de ser governo, né? Inclusive, é importante lembrar, eu fiz campanha para outro candidato. Sim. E a gente combinou que eu assumiria de qualquer maneira a cadeira como vereadora, em que num período de 3 meses, que era o final da eleição até dezembro, eu poderia contribuir tecnicamente com um diagnóstico de saúde da cidade. Tá. E foi o que eu fiz, extremamente técnico, então nunca fui governo, na verdade, né? Mas assim, a gente contribuiu... Deu uma contribuição. Sem dúvida nenhuma, e contribuo sempre que precisar e for necessário, enquanto profissional. O que você encontrou naquela época? Olha, a gente fez um diagnóstico amplo da saúde, a gente encontrou uma rede básica, que são os postos de saúde, bastante deficitário, fazendo poucos atendimentos, inclusive na época a gente constatou que o pré-natal estava baixo, que são indicadores que a gente chama de indicadores básicos de saúde. O que é isso? Eu conto bastante para as pessoas. A gente tem que ser sanitarista profissional em qualquer cenário. Se o cenário está de guerra, se a gente não está conseguindo fazer nada, a gente tem que ter prioridade. E isso é muito claro na área de saúde pública. Então, a prioridade, que foi o que a gente apontou, eram exames preventivos, pré-natal, então não perder criança, não perder mãe, jovem, gestante, que eram números que estavam aumentando no município. Isso tudo a gente apontou no diagnóstico, no sentido de dar uma prioridade. Então, não importa o cenário, não importa que, no cenário que for, a gente tem que dar prioridade de fazer acontecer. A gente indicou, então, que a prioridade era a atenção básica. Inclusive, a gente indicou que, se fosse o caso, o hospital tinha que fechar e atender só urgência e emergência, para que a gente estruturasse a atenção básica do município. E as cirurgias eletivas a gente tinha que pactuar com o estado de São Paulo e fazer em outros municípios. Isso é um indicativo. A gente chegou num ponto bastante técnico do que tem de dinheiro, do que é possível fazer, e isso é minha função profissional.
E isso não foi seguido, a gente teve, pelo contrário, uma ação de diminuir a atenção básica, né? A gente vai começar a ver maiores gastos na saúde agora, porque o prazo é sempre de 2 a 3 anos quando a gente diminui a atenção básica. O que eu estou querendo dizer? O câncer que a gente ia pegar precoce numa consulta de rotina, numa consulta preventiva, agora é um câncer avançado que a gente vai ter que pagar químio, rádio, uma cirurgia de alta complexidade, uma reabilitação muito mais cara. E isso para a população de maneira geral. E o prazo que a gente espera para ver isso, quando as coisas deixam de funcionar na atenção básica, é de 3 a 4 anos. Então, a gente vai começar a ver isso bastante americano, aumentar o encaminhamento de pessoas aí com câncer avançado, porque a gente diminuiu a nossa atenção básica e ela continua pequena. Então, inclusive, aí nossa postura de estar fazendo oposição ao governo é porque a gente não está compreendendo a falta de prioridade do governo. Então, a gente sabe das dificuldades financeiras, mas, inclusive, dentro das dificuldades, a gente apontou prioridades que não foram em concordância com o que o atual governo pensa e, por isso, nossa postura aí de criticá-lo e cobrar melhorias na área de saúde. A gente viu que depois você já assumiu a sua cadeira como vereadora e alguns fatos relevantes ligados exatamente à saúde pública. O que está acontecendo, por exemplo, de usar verba que não era para utilizar na saúde, em verba da saúde? Eu não entendi direito essa história que está acontecendo especificamente aqui na Câmara Municipal. Quer dizer, eu entendi, mas gostaria que você explicasse mais uma vez. A gente, com tudo isso, com toda a nossa cobrança e a nossa fiscalização de vereadora, a gente chegou a alguns pontos, indícios de irregularidades. Então, a gente começou a desconfiar de que algumas irregularidades podiam estar acontecendo. De todos os tipos, Magrão. A gente está investigando a fundo, mas desde utilização de verba de maneira inapropriada até possível desvio de dinheiro da área da saúde, que é o que nós estamos investigando hoje. E com isso a gente conseguiu instaurar essa comissão especial de inquérito, a gente está conseguindo investigar a fundo isso e já estamos chegando com alguns depoimentos que são bastante sérios, que é, por exemplo, utilizar essa verba. É ilegal. Utilizou porque não tinha dinheiro. A gente está aqui para apurar o que é certo, tem que ser feito o que está certo, porque senão a gente abre um leque para se fazer coisa errada que não é apropriado, que não é o esperado. Então, a gente está chegando, inclusive, no nível da investigação, que a gente aponta aí irregularidades e possível desvio de dinheiro da saúde do Hospital Municipal. Desvio da saúde para benefício próprio para ou para benefício outras próprio. sim. Corrupção. Corrupção. Pode ser direto. Isso aí já isso no atual governo. No atual governo, indícios. Nós estamos apontando isso. A gente já apontou, acho que o maior indício a gente já entregou ano passado, esses super salários dos médicos. Então, o médico contratado pela empresa que está prestando serviço, assinou o contrato, ele é servidor público da Fusame, cargo de confiança, ele assinou o contrato com a empresa que ele presta serviço e ganhou em um mês aí R$54 mil, trabalhando 24 horas por dia durante 30 dias ao mês. Isso para a gente é um grave indício de corrupção, porque não tem motivo para uma pessoa, inclusive a gente vai encaminhá-lo para o CRM, porque não se sustenta alguém que trabalha 24 horas por mês, e ele tem mais 3 vínculos. 24 horas por dia, 30 dias 24 horas por dia durante os 30 dias do mês. Tá. Então, a gente entende que há aí graves indícios, que é o que a gente está investigando agora. Tá, e você como vereador, como é que você pretende implementar aí as suas ideias? Você que é sanitarista, enfim, esse tipo de ideia que você se elegeu para fazer esse tipo de coisa. O seu partido, os seus aliados estão junto nesse mesmo sentido, nessa força que de repente você quer dar para a área da saúde da cidade? Não só para a área da saúde, outras áreas também, né? A gente tem uma... social, por exemplo, também. A gente tem uma conversa sobre o que a gente gostaria, o que a gente enxerga para a política pública. Agora, isso não vem sendo seguido, enfim, e natural, as pessoas não precisam concordar com isso. Então, a nossa proposta de mandato é realmente fiscalizar e cobrar, até porque essa é a função do vereador, né? Infelizmente, não muita tem como gente implementar, acha, né? Infelizmente, as pessoas acham que a gente pode ir lá e efetivamente implementar. Muita gente me questiona, por que você não faz? Você não sabe por onde? Eu sei, eu tenho uma ideia, eu tenho uma defesa, eu seguiria um caminho, né? Não estou meramente criticando. Agora, eu não tenho espaço para isso. Eu sou vereadora, eu tenho que me colocar no meu lugar, apesar de ser da área da saúde pública, eu tenho que me colocar no meu lugar e respeitar quem foi eleito.
que é o atual prefeito, que tem as suas ideias, que tem a sua postura. E é assim que é a vida política, né? Se a gente quer implementar nossas ideias no dia, a gente tem que concorrer e tentar implementá-las de outra maneira. Né? Já que ele está falando de saúde, a gente teve aqui a mudança de vários secretários, né? Estamos com o novo, inclusive, agora. Você acredita que depois deixar de ter aquele decreto de calamidade financeira? A Americana já não está mais em estado de calamidade financeira. Esteve durante um período muito longo. A coisa pode melhorar? Você tem como, de repente, ter aí algumas das suas ideias levadas à prática por esse governo? Olha, tem uma questão muito forte que a gente está cobrando, que é esse projeto para que venha o médico, né? O grande problema da saúde hoje é a falta do profissional médico. A gente perdeu muitos médicos e isso está deixando a rede muito desassistida, né? E a gente está vendo que está caminhando alguma coisa nesse sentido, algo que, na minha opinião, já poderia ter acontecido. Não tinha nenhum problema em relação ao decreto de calamidade financeira, porque não é um concurso, é uma outra maneira de contratar, mas não aconteceu e eu sou muito otimista, eu acredito sempre que vai melhorar. E a gente sabe também, principalmente na saúde, a gente imagina, não sei porque eu não trabalho no meio, mas eu tenho familiares que são envolvidos nisso e eu sei mais ou menos o que é. Falta dinheiro, sem dinheiro não se faz, pelo menos saúde quanto mais dinheiro você coloca, Sim. mais dinheiro precisa, porque todo Exatamente. Dia tem uma novidade nova. Mas né? eu sou bem categórica, a saúde não é gasto, né? É investimento e tem Sim. que investir no lugar certo. E realmente vai se investir mais e mais em saúde, isso é uma tendência mundial, mas é assim que é, a gente está aqui para fazer isso, né? Não é, estamos gastando mais saúde, não é, a gente está investindo na saúde do nosso povo, que tem que estar bem de saúde para trabalhar, para produzir, para a sociedade andar. Então, para pagar os impostos. Para pagar os impostos. E isso vem de qualquer maneira. É a máquina, né? Então assim, é um investimento, entendeu? E a gente sabe que ela sempre foi subfinanciada, mas eu falo com tranquilidade, o ponto que a gente chegou em Americana, com o que ainda tem dinheiro, não condiz. A gente ainda investe muito para o que está acontecendo em Americana hoje. A gente está sem rede básica, o hospital está totalmente desestruturado. Então essa que é a nossa dúvida, a nossa cobrança como vereadora. Eu conheço a fundo o quanto se investe em saúde, o quanto falta, em que áreas faltam, mas nunca vi chegar nesse ponto em nenhum dos lugares que eu já conheci pelo Brasil. Inclusive, estava falando há pouco, eu já fui voluntária na África e não vi o hospital lá do jeito que o HM aqui está hoje. Então, essa é a nossa pergunta. O que tanto está acontecendo, né? Porque e que tanto dinheiro que vem para o seu hospital que ele nunca fica pronto, Giovana? Olha, o hospital, na verdade, não tem nem condições de crescer, de abrir uma nova área. A gente não tem... É que a gente vê anúncios de verbas para fazer isso, anúncios de verba para fazer aquilo. Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas isso está sendo feito alguma coisa? Porque a gente sabe que no governo passado, por exemplo, a gente tinha vários postos de saúde em vários pontos da cidade, beleza, maravilha, tudo certo. Só que não tinha enfermeiro, não tinha médico, não tinha assistência, não tinha pouco pessoal para trabalhar. Isso que de repente vem acontecendo. Isso, da mesma maneira, no hospital da cidade, que já foi referência regional, inclusive, né? Não, hoje o hospital está totalmente desestruturado. A gente recebe muita emenda para reforma. Eu faço uma defesa muito grande que hoje a gente não precisa de dinheiro para reformar. A gente precisa de dinheiro para custeio. É um modo da emenda. Pedir dinheiro, eu falo muitos vereadores, busquem emenda com seus deputados para custeio. O que é custeio? A gente vai pagar novos equipamentos, então... Hoje a sala não está muito boa, mas eu preciso do equipamento para fazer ultrassom. Eu preciso... Não adianta ter uma sala linda sem equipamento para funcionar. Então, assim, e essas emendas de reforma, elas são estritamente de reforma. É uma questão estrutural mesmo. E vem com a verba carimbada, não pode mudar. Não, então vai ter que ser questão de estrutura mesmo. Parede, piso, ar-condicionado. Agora, no caso da saúde, a gente está precisando de custeio. A gente, às vezes, até tem o funcionário, mas não tem equipamento funcionando. Está faltando... Algumas coisas básicas aí para tocar a saúde, então é um problema, mas acima de tudo falta o profissional hoje, que na minha opinião já dava para ter resolvido isso. Giovana, o que você espera para a cidade americana nos próximos anos? Olha, eu espero que janeiro para mim esse ano é um ano marcante, a gente já mostrou uma melhora, contas públicas mais saudáveis, eu entendo que isso foi muito bem feito pelo Omar e que a gente deve começar a andar. Agora, a gente precisa ter gente competente, falo muito isso. Até Você acha que ele é mal assessorado? Olha, com certeza em algumas áreas sim. Nós sempre, uma dimensão
uma prefeitura que é a maior empresa aí de Americana, se a gente for contar, a gente sempre vai ter problema, como tem em qualquer empresa. Você acha que né? o que acontece aqui acontece nos municípios ao redor daqui da cidade, na região metropolitana, ou é exclusivo da cidade? Não, todo município tem problema. Sim. Na minha opinião, a gente está agravado. Nós estamos num caminho muito ruim. A área que eu tenho conhecimento, que é a saúde, eu ainda não vi a gente começar a ter um projeto. Eu falo muito isso. A gente não está com um projeto. Uma coisa é estar ruim, reconhecer isso, mas qual que é o projeto? O que a gente está fazendo? Qual vai ser o caminho? Não, a gente está há 3 anos falando que está difícil, que não tem dinheiro, que está difícil, não tem dinheiro. E isso não é normal, a gente não pode achar normal. Então, eu tenho cobrado muito qual é o projeto, qual que é o projeto, quando, um prazo, como é que a gente vai se mobilizar, como é que Tem a gente... um cronograma? Não tem É o projeto. cronograma do sucesso. Não, precisa ter um projeto, pelo menos uma lógico. ideia, pode não dar certo, mas mas pelo assim, menos o que tem- você está pensando? Por onde você vai caminhar? E não tem isso, que é a minha grande preocupação, e a gente vê secretário saindo, secretário entrando, secretário saindo. Então, Tá certo. Para a gente encerrar aqui, Giovana, eu sempre falo também, o Brasil nos anos 50, anos 60, era visto como o país do futuro, tudo dava certo, o país que, de repente, tudo que acontecia, tanto na música, no esporte, enfim, era o país que era... Por que o Brasil não dá certo? olha, para mim o Brasil dá certo, assim, eu acho que a gente evoluiu Com esse muito. monte de corruptos entrando Na e minha saindo opinião, da a cadeia gente só está todos os dias? trazendo luz a tudo que Que aconteceu. sempre aconteceu. Que sempre aconteceu. Então, eu vejo que assim, é frustrante ver, é frustrante ter tantas provas, mas sempre aconteceu. Então, na minha opinião, a gente chegou num nível de amadurecimento enquanto povo, um nível de amadurecimento enquanto país. A gente se desenvolveu ao ponto de tomar consciência do que acontecia e dizer chega. Ao ponto de ter um judiciário que está forte o suficiente para combater políticos de carreira, políticos que jamais ninguém pensou que seriam atingidos. Então, eu tenho muito esse lado, assim, é duro, porque é duro ver, é duro saber que você acreditou, mas eu vejo que a gente está vendo. A gente está É melhor ver a verdade do que fazer ela de é conta mais que ela não difícil, existe. mas né? para reconstruir é melhor. A gente tem a oportunidade. Eu falo muito, esse é um ano que a gente tem a chance de mudar. Ela não é a falo certeza sempre, para que lado vai. mas é uma Inclusive, chance. eu não sei se você deve conhecer, existem sites e aplicativos, eu informo todo dia o pessoal aqui, que de repente tem alguma dúvida, quer votar na Giovana? Giovana, o seu nome está lá, você querendo ou não, tem um site que de repente coloca você na situação, você participou disso, participou daquilo, fez isso, opa, posso votar na Giovana que ela está cumprindo pelo menos aquilo que ela se propôs a fazer. Isso em todos os deputado estadual, deputado federal, senador, enfim, está tudo lá. Antigamente a gente não tinha essa ferramenta como a gente tem hoje, por exemplo. Eu quero votar num deputado federal, vou com a cara dele, mas eu não sei o que ele faz nos bastidores. Então hoje eu posso até saber. A própria lei da ficha limpa. Hoje a gente tem a gente consegue barrar candidatos ficha suja, a gente tem acesso à informação para decidir um voto consciente, cobrar de maneira mais efetiva, né? A gente praticamente tem deputado que a gente tem acesso direto pela internet. A gente sabe que ele está lendo, a gente sabe que está chegando nele, coisa que a gente não teria, né? Mas isso acho que em todo lugar. A internet mudou muito a dinâmica, mas eu particularmente vejo que eu só sinto que é um momento perigoso porque nós estamos muito desolados. Assim, com tudo que aconteceu, a gente está muito desesperançoso. Mas eu acredito que é um momento necessário para a nossa evolução, que mostra o quanto que a gente está se desenvolvendo enquanto país. Através da dor. É através da dor, mas da verdade, coisa que sempre aconteceu. Eu não me iludo que isso foi de 4 anos, Não. que isso é exclusivamente de um partido, isso é exclusivamente de uma pessoa. Eu pelo menos, não acredito nisso. Isso aí está em todo lugar, em todos os partidos. Estava ou está? Está ainda, porque eu acho que a grande mudança vai ser agora, né? E eu falo muito isso, eu estou na política há 1 ano, é modus operandi. Eu não defendia tanto a renovação, hoje eu digo tem que renovar, porque renovar é uma chance. Tirar esses Pelo hábitos sim, pelo antigos, não, né? não é uma garantia, mas é uma chance, porque é modus operandi, o bem intencionado, o mal intencionado, porque era assim e sempre foi assim, aprendeu assim. E a gente que está vindo novo está resistindo ao que está aí, porque a mudança não é abrupta, né? A gente tem aí algumas coisas antigas, a gente resiste, também traz novas ideias,
mas ela é necessária e eu acho que esse ano vai acontecer isso. Tá certo. Giovana, brigadão pela sua participação. A gente vai estar conversando outras vezes aqui sobre outros assuntos também. E estamos ligados, né? Estamos ligados no que está acontecendo, não só aqui na Câmara, como também na Assembleia, lá em São Paulo e também no Congresso e tudo que poderá acontecer. Esperamos que seja realmente o ano da mudança. Obrigado mais uma vez. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Tá certo. Obrigada. Gente, de volta na próxima segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, com mais um SPN TV News. Na sequência, tem esporte para você, 11h20, é isso? 11h20, o esporte falando aqui de assuntos da nossa região e do Rio Branco, mais uma vez, Mojimirim que já era. Vamos ver o que vai estar acontecendo. Esse é um assunto que você vê daqui a pouquinho. Tchau e até segunda.